Olá, alunos do terceiro ano! Estamos na semana 4 do volume 4 do Plano de Estudos Tutorado e o meu nome é Gardênia. A primeira atividade diz que um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e a de um cone, sendo paralelo às suas bases. As respectivas secções formadas são... Então, pessoal, nós temos o desenho de uma pirâmide de base quadrada e um cone. Então, a pirâmide de base quadrada, se a base dela é quadrada, então a gente vai ter um quadrado, né? Quando a gente dividir, cortar. E no caso do cone, nós vamos ter um círculo. Logo, a resposta correta para a atividade número 1, que é apenas de interpretação, é a letra C, um quadrado e uma circunferência. Exercício de número 2. Leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2 sobre seções planas feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide. Primeiro, seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo, que tem como medida de um de seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Não, pessoal, se a base hexagonal, se a gente dividir essa seção, a gente vai ter um hexágono, né? Não um triângulo. Então, quem marcou corretamente é a alternativa falsa, que foi a Aurora e Dirceu. 2. Ao se seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor do que o lado da base da pirâmide. Verdadeiro. Então, quem acertou as duas classificações foi a Aurora. Número 3. Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou qual figura plana ele tinha encontrado. 4 colegas desenharam as figuras a seguir. Quem fez o desenho correto? Bom, se o cone circular reto, então vai fazer na sua base, vai fazer um círculo. Então, é letra B da Beatriz. Exercício número 4. Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo em 2 partes por um plano, de forma que a seção feita nesse cilindro seja uma circunferência. Esse plano deve ser... Letra B, paralelo ao plano que contém a base do cilindro. Exercício de número 5. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo à sua base. A seção resultante é representada por um hexágono. Exercício de número 6. Veja o prisma triangular reto a seguir. O triângulo formado pelos pontos GEF é retângulo em E com GE, que é igual a EF. Cortando-se esse prisma por um plano paralelo ao plano contendo o triângulo GEF, a figura que se obtém como seção plana desse prisma é um triângulo retângulo isósceles. Questão de número 7. Sobre as seções planas de prismas e cilindros, são feitas as seguintes afirmativas. Cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um quadrado de lado R. Essa alternativa é falsa. Se a base de um prisma reto é um hexágono regular cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um hexágono regular cujo lado também mede L. Verdadeiro. Cortando-se um cilindro circular reto de raio R por um plano paralelo à sua base, obtém-se o círculo do raio R. Verdadeiro também.
Se a base de um prisma reto é um triângulo equilátero cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base desse prisma é um triângulo equilátero cujo lado mede L sobre 2. Falso. Classificando cada afirmativa acima como verdadeira ou falsa, a sequência correta dessa classificação é letra B. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, eu falei bem resumido, bem rápido, mas se tiver alguma questão ou algo que vocês queiram que eu explique de uma forma mais devagar, mais detalhada, é só entrar em contato que eu terei o maior prazer em responder vocês. Muito obrigada e até a próxima aula!